Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos iniciando mais uma edição do Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, aqui na TV Diário, na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fo, do Diógenes Chaves, e sempre na sua companhia, trazendo temas da doutrina espírita. E hoje o assunto é lei de destruição, a partir da questão 728 do Livro dos Espíritos. Destruição necessária e destruição abusiva. O que é a lei de destruição? Qual é a sua finalidade, Jorge Brandão? Bom, agradecendo aí ao prestígio de todos os nossos amigos, internautas das redes sociais, da TV Diário, né, que nos prestigiam e dão sentido para o nosso programa. Inclusive, eu acho que cabe aqui nós fazermos uma consideração importante. Nós estamos hoje completando 50 programas. Opa! Né? Um ano de trabalho, né, desse trabalho voluntário que nos honra muito, né? Então, como é importante, né? Passou o tempo, e o tempo passa, a gente costuma dizer que o tempo passa rápido, né? Mas quando a gente está fazendo o que gosta, as coisas acontecem de uma forma muito gratificante, muito boa. Então, nós queremos aqui, e eu gostaria que vocês também comentassem, agradecer, né? Agradecer todo o espaço que nós recebemos aqui da TV Diário, né? Agradecer a todos aqueles que estão nos prestigiando, que estão ali nos seguindo, né? No Instagram, acompanhando no YouTube, acompanhando na TV Diário, porque, olha, para nós isso aqui é um grande aprendizado. Eu tenho certeza também que todos nós aqui estamos aprendendo juntos, né? Eu gostaria desse comentário, né, o que significa para vocês esses 50 programas, né, que estamos completando hoje, né? E que seria uma espécie de lei de trabalho? Então, com certeza, né? Hoje de manhã, até quando fui pegar o material ali, fui dar uma olhada no nosso painel lá, nossas postagens do Despertar, justamente em razão do tema, para verificar, esse tema eu acho que a gente já deu uma abordada, vou ver qual foi o episódio que a gente trabalhou o tema. Aí fui lá, encontrei o episódio, aí, gente, hoje 50 programas, não parece, realmente não parece que a gente já esteve aqui sentados rápido, gravando por 50 vezes, né? E realmente o quanto isso nos possibilita um aprendizado, um crescimento fantástico, ímpar, né? A gente não se dá conta. A gente se dá conta quando vai trabalhar um determinado tema, quando vai fazer uma abordagem e parece que a lembrança, os episódios do estudo, eles brotam, mas eles não brotam, eles estão lá fruto de um trabalho, né? De uma dedicação, de momentos ali em que a gente se dispôs a realmente realizar essa tarefa. E ímpar a oportunidade que a gente tem de divulgar dessa maneira, pelo mecanismo que a gente utiliza, né, podendo se utilizar da televisão, das rádios, né, em que o Diário nos oferta essa oportunidade, né, colaborando assim com a proposta da doutrina espírita, né, que é realmente um trabalho... Chegar a todos, né? Na divulgação, exatamente. Então, agradecemos ao Diário, certamente. Diógenes, e essa experiência de 50 edições do Despertar Espírita? É uma experiência de muito desafio, né? Porque a gente está se desafiando a cada programa aqui, porque são estudos que nós temos que fazer, né? Aquele compromisso de passar a mensagem espírita da maneira mais correta possível. Nós não somos perfeitos e nós estamos aqui aprendendo um com o outro sempre, então... Uma responsabilidade, né? Mas a responsabilidade a gente não pode perder. Então, assim, são 50 programas, um ano, com a gente mergulhado nessa responsabilidade e nesse compromisso com a doutrina espírita em levar o conhecimento da doutrina, né, de Jesus, a luz da doutrina, a todas essas pessoas que nos assistem, nos acompanham, que comentam e que participam do programa, né? Então não é apenas nós quatro aqui, mas somos nós quatro com todo o movimento espírita que muitas vezes está ali junto, mas com aqueles outros que simpatizam também. E com outros que não são, que estão ali por curiosos, né? Mas o nosso desejo nesse ano foi sempre realmente justificar o nome do programa. Despertar Consciências. Né? Pois é, porque nem de longe, né, se tem ou não tem, e sei que nós não temos a pretensão de sermos
aqui doutrinadores, pregadores, donos da verdade, ou donos do conhecimento da doutrina espírita, mas bem dentro que colocaste, Diógenes, eu tenho a plena convicção de que nós estamos ajudando a despertar para a realidade do mundo espiritual, para a existência do mundo espiritual, e temos feito esta conversa entre nós e temos atingido estudantes, estudiosos, trabalhadores nas casas espíritas, mas o que tem muito também me chamado a atenção é o retorno das pessoas que não são espíritas, digamos assim, que nunca entraram numa casa espírita e que estão tendo acesso às informações através do programa. E muitas dessas pessoas têm se identificado. E muitas dessas pessoas têm se confortado com os temas que nós temos discutido aqui. Então, para mim, esse por si só já é o grande saldo e o grande salto nesta experiência. Sim. Exatamente. Bom, dito isso, né, esse agradecimento que nós fizemos aqui para todos, né, que saiu conosco, espontaneamente, que saiu, que surgiu espontaneamente hoje, né, mas não poderíamos deixar passar em branco, né. Inclusive nós temos no sábado, né, esse programa já, quando foi ao ar já aconteceu, mas no sábado nós estaremos ou estávamos, né, no Lar de Joaquina. Estivemos comemorando lá, fazendo um programa ao vivo lá no Lar de Joaquina, né. Mas tranquilo, vamos então começar o nosso estudo pela questão, na questão 728, né, a destruição é uma lei da natureza. Depois tu pode aprofundar aí, Vicente. Sim. Mas o que me chamou a atenção é uma palavra aqui, ó, isso que chamais de destruição não é mais que transformação. Porque, então, os espíritos estão sugerindo também que, em vez de lei de destruição, poderia ser lei de transformação, né? Porque tudo, como diz Lavoisier, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? E a natureza é mestre, né, em reciclagem, né, em refazer e aproveitar tudo. Então, na época de Kardec, nós não sabíamos que o nosso corpo é formado por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, né? Mas hoje nós sabemos, por exemplo, que nós somos formados, né, por essas partículas. E de onde vêm essas partículas? Incrível, eu estava pesquisando isso, e os amigos que estão nos assistindo podem aprofundar. A Terra foi formada por explosão de estrelas, né, que chegaram a temperatura muito alta, e isso se disseminou formando a Terra. E nós somos formados também por essas partículas, por esses átomos, né? Então, nada se perde, né? Nada se destrói, tudo se transforma, né? Na prática é difícil aceitar no momento de tragédia, né? No momento de dor, no momento desse movimento de transformação ocorrendo no orbe, né? E às vezes em regiões mais localizadas, às vezes de forma mais abrangente, contemplando um espaço maior territorial, né? Mas independente de como se dá, né? O drama, às vezes, que se estabelece em torno de uma movimentação mais brusca da natureza, num processo ali de reajuste, de transformação, possibilitando uma série de questões que a gente vai trabalhar aqui também, né, de despertar em muitos níveis, né, tanto físico quanto moral, espiritual, né, no nosso orbe, das pessoas que estão envolvidas nesse contexto. Sabemos que é difícil o instante desse processo. No momento em que a gente está vivendo, apesar de todo um conhecimento e uma bagagem, realmente é complexo os dramas em que vive. Tivemos em alguns episódios muito próximos, né, pandemia, né, enchentes, terremotos, maremotos, guerras ocorrendo em todos os cantos ainda ocorrendo, tragédias de toda ordem, né? Como se dá esse movimento de maneira equilibrada? Há excesso aí, não há? E aí são essas questões que Kardec trabalha com a espiritualidade, levou ao questionamento para que a espiritualidade pudesse nos elucidar quanto a essas dúvidas, essas interrogações que ficam, né? Diógenes. Uma característica do mundo material é a impermanência, né? Ela está sempre em constante modificação. E muitas vezes, como a Márcia falou, algumas modificações não são tão agradáveis. E num primeiro momento, se a gente fazer uma avaliação muito reduzida, realmente parece horrível, não poderia estar acontecendo, mas a gente vê tantas modificações naturais que realmente vai nos atingir de alguma forma.
mas também produz o crescimento. Eu lembro lá do caranguejo. Tem um caranguejo que ele fica dentro de uma concha, ele vai para dentro de uma concha vazia. Ele habita ali. Ele habita ali. Só que na medida que ele vai crescendo, ele vai se desconfortando, ele não vai se sentindo bem ali, vai ficando muito ruim para ele. E aí vai ser necessário quebrar aquela casca, né? Ou seja, alguma destruição vai ter que acontecer ali para poder ele habitar uma concha maior. E assim vai acontecendo. Infelizmente, seria maravilhoso para ele ficar ali sempre. Sem precisar sair dali, ter que buscar outra, ter todo esse gasto de energia. Sim. Mas ao mesmo tempo que a gente tem essas modificações na matéria, a gente vai evoluindo também, a gente vai acompanhando esse processo no crescimento. É claro que vem a revolta muitas vezes, que vem a indignação, mas isso a gente sabe que é mais um atraso, é um freio de mão puxado, né? Mas acontece, é uma lei natural. Sim, um exemplo também que, como o teu, Diógenes, da larva para a borboleta. Se ela não destruísse o casulo, jamais se transformaria numa borboleta, né? Então, isso é uma coisa que a gente nos traz reflexão, né? Do perigo da zona de conforto, né? Exatamente. E a semente colocada debaixo da terra para dar frutos... Tem que se destruir. Tem que se destruir. Tem que viver na solidão. Quanto tempo? No escuro. Tudo faz parte desse processo. Claro que, sob a ótica, inclusive, da repercussão desse noticiário, a primeira reação é de comoção. Mas por que aconteceu? Mas que barbaridade, o mundo está se destruindo, a mão do homem está destruindo o mundo. E aí Kardec faz uma diferenciação, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele destaca que, vistas apenas sob a ótica do noticiário, as tragédias levam à comoção, pois ainda que desconheçamos a origem de suas dívidas, são vidas ceifadas e muitas outras tantas desabrigadas ou separadas das suas famílias. As causas que levam ao episódio podem ser classificadas entre as que os homens não podem evitar e aquelas que poderiam ter menores consequências se não houvesse negligência humana. E aí não se está eximindo também da responsabilidade. Porque são transformações, e esse é um termo que me parece muito adequado, transformações que têm que acontecer, ok, que tem o seu preço, ok, mas a dimensão, a proporção, a gravidade pode passar, aí sim, pela mão do homem, e pela sua negligência ou pelo seu grau de responsabilidade. Então, são questionamentos também importantes que nos ajudam a compreender o processo, mas não nos deixam alheio, não nos desobrigam daquilo que cada um de nós também tem que fazer, pela compreensão das transformações, mas pela preservação naquilo que nos cabe. Pois é, tem uma questão aqui, depois a gente vai localizar, que Kardec pergunta se o homem pode conjurar, né, esses flagelos, essas tragédias. Conjurar seria evitar, né? E os espíritos respondem, né, que algumas sim, outras não. Né, que são aquelas naturais, né, que não tem como, são inevitáveis, né, mas ele pode amenizar ou usar a sua inteligência, né, para amenizar isso, né. Então, realmente, né, nós temos aquelas tragédias anunciadas, vamos dizer assim, pela má ação do homem, e temos aquelas que não tem como a gente evitar, como um terremoto, por exemplo, né, um maremoto, que as placas tectônicas estão em movimento, sempre uma hora vai acontecer um terremoto, né, mas e por isso é importante a gente entender, né, dessas tragédias que podem ser evitadas. Por exemplo, agora mesmo, não é uma questão de culpar nem nada, mas agora mesmo na enchente do Rio Grande do Sul, teve casas que foram alagadas, é a terceira vez que são destruídas. Aí agora vão fazer num local que o rio não chega, entende? Talvez isso é usar a inteligência para prevenir, né, também, né? Por isso a distinção que se faz, né, entre situações que podem ser evitadas, e aí tem a questão da destruição abusiva. A destruição abusiva, o que é a destruição abusiva? Quando provocada pelo homem e não enquadrada nas leis naturais. E aí justificaria a lei de destruição, a lei moral estaria aí. Estaria aí, tá? E são causas ou situações necessárias previstas como essenciais para o ciclo da vida. E aí é o trabalho da natureza. E há uma diferença entre aquilo que é necessário,
citasse aí o choque das placas tectônicas, que é um processo de acomodação da própria natureza, a natureza trabalhando, porque sempre está também no seu processo evolutivo, e aquilo que passa pela mão do homem, que é considerada como uma destruição, destruição abusiva e, por isso, evitável. Uhum. E existem dados que mostram, né, que o desencarne diário na Terra, né, fica em média de 150 a 200 mil pessoas desencarnam diariamente. Isso para nós é natural, desde que entre eles não tenha um ente querido nosso. Sim. É verdade. Porque aí a gente sente, né, pela emoção, pelo amor, por tudo, né? Então, por isso a doutrina espírita, essa conscientização que a doutrina espírita, eu acho muito importante isso, porque dos grandes objetivos da questão dos flagelos, né, da destruição, é a gente, cada vez que acontece isso, a gente refletir que nós somos espíritos imortais, que nós somos eternos, que a lei de destruição é para a matéria, né? Uhum. Então, quando nós começamos a ter essa compreensão, embora a dor, embora o sentimento, tudo, mas tudo fica mais fácil, né? Aquela história que uma vez eu contei aqui, que uma senhora me perguntou se espírito não chora, né? Quando perde um ente querido. Chora, sofre, só não se desespera. A gente procura não se desesperar, porque existe esse esclarecimento e esse conforto que nós estamos aqui de passagem. Essa, para mim, continua sendo a grande diferença. Quando a gente tem a convicção de que nós somos espíritos imortais, nós temos uma leitura. Se a gente não tem essa percepção, quando acha que tudo começa e termina por aqui, não vai achar resposta. Não acho. Verdade. Na questão 729, Kardec sugere uma contradição aqui da lei de conservação com a lei de destruição, né? Ele vai falar, se a regeneração... Porque a gente, se observar, uma lei moral pode estar vinculada com a outra, né? Vai ter uma conexão com a outra. Assim como a lei do progresso, que nós vamos falar aqui, né? Que a lei de destruição também está muito vinculada com a lei do progresso. Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que o cerca a natureza de meios de preservação e conservação, então? Né? Ou seja, vocês já disseram que é necessário destruir. Por que a natureza preserva? Sim, mas é o exemplo. Tu pega um carro que vai a 200 por hora, mas ele tem que ter um freio. Claro. Então as coisas para não se destruir antes do tempo. Para não se destruir. Para completar a viagem, né? Porque precisa completar. Então tudo tem que ter equilíbrio, né? Se não se deixar, né, pela ganância, as coisas se destroem antes do tempo, né? E é isso que o Diógenes falou e que destaca bem a questão 729. Repetindo, se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza o cerca de meios de preservação e de conservação? E a resposta, para que a destruição não chegue antes da época necessária. Então nós temos o nosso tempo e tem o tempo de Deus, o tempo da natureza, o tempo do ciclo que nós temos que completar. E disso não podemos abrir mão. E aqui entra a questão do suicídio indireto, por exemplo. Sim, né? Quando a gente vai atacando o nosso organismo, a gente vai destruindo o nosso organismo, né? Muitas vezes intoxicando ele, seja através de uma alimentação desregrada, ou até mesmo da desregulação hormonal, da raiva, da indignação. E isso vai, né, matando esse corpo aos pouquinhos, ou destruindo aos pouquinhos. Né? A eutanásia. Aí entra em questões de mais profundas. Culturais aí, né? E não podemos tirar de ninguém a oportunidade de cumprir a sua parte, a sua tarefa. A sua missão, a espiritualidade responde na sequência aqui também desta questão. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso, Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir no seu tempo. Sim. E a destruição é tão necessária, com um outro exemplo interessante, nenhuma das células do nosso corpo que nós temos hoje, né, seja da pele, do interior, de todo o cérebro, nenhuma delas existia há 7 anos atrás, ou seja, a cada 7 a 8 anos, todas as nossas células são destruídas e renovadas, senão o nosso corpo não funcionaria. Né? Então aí a lei de destruição, de transformação está presente, né, no nosso próprio organismo. Né? É verdade. A grande questão é compreender por que isso acontece.
E também compreender que isso não é absolutamente inflexível. Está acontecendo tudo isso porque tem que acontecer. A transformação tem que acontecer. Mas o tamanho da transformação, as causas dessa transformação ou da destruição, elas devem ser examinadas na sua individualidade. O que eu fiz para evitar? O que nós estamos fazendo? Então, porque isso é uma lei natural, deixa acontecer, não temos compromisso com a natureza, tinha que ser assim mesmo? Não é essa, na minha concepção, a lição que esse estudo nos traz. Muito antes, pelo contrário, nos compromete também com a preservação, assim como temos o dever de preservar o nosso corpo, que nos foi dado por empréstimo para, durante um determinado tempo, abrigar o nosso espírito nessa momento. Caminhada, rumo ao Pai. Exatamente, nesse tempo desta encarnação ou reencarnação que estamos vivendo agora. Não é porque somos imortais que vamos relaxar com o cuidado do corpo e com as coisas que nos servem. Não vamos chegar aqui nesse ambiente porque nós estamos aqui uma vez por semana, então não temos que ter preocupação com o microfone, com as cadeiras, com o ambiente, deixa. Enfim, já chegamos aqui, cumprimos a nossa finalidade e a vida continua com a responsabilidade de cada um. Pois é, me fez lembrar, Vicente, um fato que aconteceu comigo. Eu estava com o meu neto, né, de 7 anos, estava numa moto, nós estava passeando ali em Itaara, e a moto, nós desequilibramos e a moto começou a vazar gasolina e eu estava numa posição difícil para sair da moto, né? E eu disse, e ele me chama de pai, né? Porque eu disse, pai, o que vai acontecer? Olha, meu filho, nós vamos ter que sair daqui, porque senão nós podemos morrer. Né? E ele olhou para mim e disse assim, pai, mas se nós morrer, nós vamos nascer de novo, não tem problema. Eu digo assim, não, mas não é assim tão simples. Não, mas melhor não agora, meu filho. Eu digo, não é o momento de usar essa... A gente tem a preservação natural, né? Sim. Que esse é o medo natural da morte, né? Sem dúvida, né? E que bom que temos esse medo natural, porque Sim. é o nosso compromisso com a nossa responsabilidade, né? Sim. Aquilo que está lá na questão 900 e pouco, quando se aborda o nada e a vida futura. Sim. Por que o homem tem um horror ao nada? Pergunta Kardec, sim, a espiritualidade. Tá? Porque sabe que o nada não existe. Do nada não sai nada. Tá? E nós estamos num processo que vem de muito tempo e vai para a eternidade. E carregamos, essa é a mensagem também, trazem os espíritos, né? Uma vaga impressão de todas as experiências que já vivemos. Por isso o instinto de conservação, tá? Que nos leva também a preservar o que estamos fazendo nesse determinado momento. A resposta do 730 ali tem um trechinho, fecha com o que o Jorge traz desse exemplo da moto. O homem deve procurar prolongar a sua vida para cumprir a sua tarefa. Essa aí da moto foi sábio. Foi por isso que Deus lhe deu um instinto de conservação e esse instinto o sustenta nas suas provas. Sem isso, muito frequentemente, ele se entregaria ao desânimo. A voz secreta que o faz repelir a morte lhe diz que ainda pode fazer alguma coisa pelo seu adiantamento. Temos tarefa a cumprir. Temos tarefa. E agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, independente das condições, né? Estar aqui é um aprendizado, né? Sem dúvida. Até um senhor que tem planta, eu vejo que o pessoal que planta tem coragem, né? Porque sofre bastante as intempéries, as enchentes. E ele me disse assim um dia, não sei o que eu tenho que aprender, que eu sofro tanto aqui no campo, né? E eu fiquei, olha, realmente é paciência, resignação, força de vontade. Todos nós aqui estamos para aprender, né? Então, claro, não pude aprofundar o assunto com ele, porque ele não tinha muito interesse em aprofundar. Mas eu fiquei refletindo, né? Se essa é uma prova que ele solicitou, né? Mas em cada posição que se ocupa, né? Haverão esses desafios, essa possibilidade de despertar em nós algo
para o melhor, mudando o nosso ponto de vista, poderíamos assim dizer, né? Independente, aquele que está lá numa condição aparentemente mais confortável, muitas vezes, ele tem uma série de outras exigências do mundo, da vida, da situação e do contexto que ele está inserido, que o leva também a esse mesmo despertar, né? Então, independente de onde nos encontramos, a espiritualidade possibilita ali, se a gente souber aproveitar as oportunidades realmente de aprendizado e crescimento. Verdade. Vamos ao intervalo? Chegamos ao limite do nosso tempo nesta primeira parte. Vamos voltar em seguida com a sequência desta edição do Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Já voltamos. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com um médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Onde tem Unimed, tem presença que transforma. Lazer em futuro. Saúde em rotina. Medicina humanizada em arte. Onde tem Unimed, tem presença que transforma. A Restore Car Service tem a melhor equipe dedicados à manutenção estética do seu carro, usando tecnologias modernas e técnicas avançadas nos processos de polimento e espelhamento com proteção cerâmica Nano Protect, funelaria e pintura, higienização e mecânica preventiva. Visite nossa empresa na Duque de Caxias 1920 ou pelo 99966 9094. Restore Car Service, seu carro novo de novo. Há 30 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 30 anos transformando a cidade e região. Começando a pensar na sua vida financeira, o primeiro passo para colocá-la em ordem é abrindo a sua conta. Para ajudar no controle da sua vida financeira, ter uma conta é essencial. Com ela, você passa a ter acesso a produtos e serviços que te ajudam a alcançar os seus objetivos. Ao abrir sua conta no Sicredi, você passa a ser um associado. Aqui, você é mais do que um cliente, também participa das decisões e resultados financeiros, além de contar com relacionamento próximo e soluções financeiras pensadas para as suas necessidades. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Você é inimigo do gol, rapaz, joga nada. Eu falei. Todo jogo é igual. Todo jogo é igual? Tá maluco? O lance do jogo é ser imprevisível, é jogar junto e com responsa. Cada jogo é único e isso vai ser sempre igual. KTO. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, aqui na TV Diário, na parceria do Jorge Brandão, da Márcia de Fodo, Diógenes Chaves. O nosso tema de hoje é Lei de Destruição e todos os seus desdobramentos. Jorge? Bom, nós já falamos, para aqueles que estão nos acompanhando, né, um programa na sequência já tem entendido, mas muitos estão, talvez pela primeira vez, ou já pularam alguns programas, né? Nós estamos falando da lei de destruição, mas nós já falamos da lei da adoração, trabalho, reprodução, conservação, né? E o que são essas leis morais que dão o equilíbrio da natureza e que são leis assim perpétuas, eternas, né? Não são diferentes daquelas leis que cada povo vai adaptando dependendo da sua cultura. Nós estamos falando das leis morais, que são 10 e que estão no Livro dos Espíritos.
Ótimo. Uhum. Muito bem. Então, para situar aí os nossos... essa a colocação. Não, porque... De vez em quando nós vamos atualizando. Agora com direito à explicação, né? Porque aqui no intervalo o Jorge me disse, na retomada me passa a palavra que eu vou propor uma... Eu entendi que seria uma reflexão, né? Para que nós também nos manifestássemos a respeito da proposta, mas foi oportuno. Uma atualização apenas. Uma atualização, e é bom, né? Para posicionar realmente aqueles que porventura estejam agora nos acompanhando pela primeira vez. Estão falando sobre isso, e vem da onde? Tem toda uma sequência, é isso que a gente está fazendo, abordando as chamadas leis morais. Isso, e na sequência nós vamos continuar, né, até completarmos esse ciclo das leis morais. Né? E lembrando sempre que nós estamos aqui dando uma pincelada, né? É um assunto bastante profundo, que exige estudo, né, que nós convidamos, né, a todos que possam debruçar sobre o Livro dos Espíritos, sobre as obras básicas, para se aprofundar ainda mais. Né? Rodolfo Caligares, uma publicação que eu encontrei em As Leis Morais, afirma que, abre aspas, a lei de destruição é, por assim dizer, o complemento do processo evolutivo, visto ser preciso morrer para renascer e passar por milhares de metamorfoses, animando formas corporais gradativamente mais aperfeiçoadas. E é desse modo que, paralelamente, os seres vão passando por estados de consciência cada vez mais lúcidos, até atingir, na espécie humana, o reinado da razão. Assim seria a transformação, e não a destruição, que se daria nesses processos, como complementa o autor. Tomada como transformação, a norma aplica-se também ao espírito eterno, indestrutível, mas em contínua mutação, obedecendo à evolução e ao progresso, sob os processos mais variados e complexos. Eu gostei muito desta observação, desse olhar, né, do Rodolfo Caligares a respeito da lei de destruição, que é o que nós comentamos aqui na primeira parte do programa. Né? Sai de um estágio e avança para outro. Isso. São degraus. O que estava no degrau anterior já não é a mesma realidade do próximo. No Livro dos Espíritos, aqui, quando Kardec trata da lei de destruição, vai ser tratado também todo o contexto que envolve essa lei de destruição, né? Ele vai abordar os flagelos destruidores, vai abordar as guerras, né? A crueldade, o assassinato, o duelo, que também né, envolve essa questão da destruição, e a pena de morte. Né? Então fica aí o convite para estudarmos, né, aprofundarmos um pouquinho. Sim. Uma observação que eu pude fazer, assim, nessa conexão de todos os tópicos, e que a espiritualidade trouxe de maneira a explicar cada um desses itens, veio justamente trabalhar que a consequência, a razão, o que demanda qualquer propositura excessiva de destruição por parte do homem é realmente a predominância da sua natureza animal sobre a espiritual, né? Ou seja, a espiritualidade nos chama a atenção de maneira clara para a nossa dificuldade ainda de lidar com orgulho, vaidade, egoísmo, tudo que eles vêm trazer aqui, tudo que a espiritualidade nos propõe como causa realmente do excesso que prejudica, que muitas vezes paralisa, que destrói excessivamente, que causa dor de maneira excessiva, além daquilo que é proposto de forma natural, né, para que as coisas vão se acomodando adequadamente nesse processo de transformação. Então se vê realmente aí uma necessidade, um olhar de todos nós com relação aos nossos interesses pessoais, as nossas intenções, as nossas buscas, para que realmente o que seja produzido por nós seja o melhor possível, né? E a gente não caia num equívoco ali, aonde a colheita se torna obrigatória. Achei muito importante, oportuna esta observação feita pela Márcia, porque nos dá uma visão geral. Uma visão geral dentro de todo esse contexto. E aí, como a Márcia disse, né, cada pergunta feita por Kardec dá oportunidade à espiritualidade de ir explicando
E com isso a gente vai compreendendo melhor. Olha o que Kardec pergunta na questão 733, dentro desse contexto que a Márcia trouxe. A necessidade da destruição existirá sempre entre os homens sobre a terra? E a resposta da espiritualidade: a necessidade de destruição enfraquece entre os homens, ou seja, diminui, à medida que o espírito, olha o espírito, se sobrepondo à matéria, à medida em que o espírito se sobrepõe à matéria. E é por isso que vedes o horror à destruição seguir o desenvolvimento intelectual ou moral. Muito boa a resposta. Muito boa a resposta. Como todas. E alentadora, né? Alentadora. Mas depende do quê? Da nossa evolução moral, da compreensão, da essência que somos e daquilo que nos cabe fazer dentro do nosso tempo. Entendendo. Por isso, o tempo de cada um, inclusive para a sua preservação, para o seu instinto de conservação e de preservação. À medida que nós vamos entendendo a nossa verdadeira necessidade, as nossas necessidades reais, né, isso vai diminuindo essa destruição. Mas quando a Márcia tocou aqui no duelo, talvez o pessoal pode dizer assim, mas falar em duelo em pleno 2024, né, é uma coisa que não cabe, mas isso aqui foi escrito no século XIX. E, por incrível que pareça, eu estava pesquisando, o duelo no nosso país aqui vizinho, Uruguai, só foi banido na década de 40. Até a década de 40 ainda existia duelo no Uruguai. E uma coisa que não... E eu perguntaria, as pessoas não estão duelando hoje? Pois é. Por conta das ideias, da ideologia. E as guerras, são duelos entre nações. Exatamente. Não é aquele duelo marcado, programado, com testemunhas, com roteiro. Mas as pessoas continuam duelando de várias formas. Com incompreensão, né? Mas tem uma observação bem interessante a gente fazer, que é essa questão da compreensão do que é moral. Muitas pessoas têm a ideia de que cada um tem a sua, ou da sua comunidade, ou do seu país. Né? A moral tem a ver com o que é certo e com o que é errado. Então, por exemplo, aqui no Brasil, né, nós vamos ver determinados comportamentos, o que é certo e o que é errado. Existe um consenso moral no país que tu não pode, por exemplo, abortar crianças com deficiência, como deficiência física. A gente sabe que existem comunidades que eles têm, que isso é certo. Sim, né? Para eles é. Abortar essa criança... Os ciganos, por exemplo. Isso pode fazer, né? Então, só que o espiritismo ele nos traz uma moral absoluta, que tem consonância com a moral, com a verdade absoluta, né? Que é o que é certo e o que é errado. Ela não é cultural, ela não é local, ela não é regional. Claro, o utilitarismo traz muito isso, assim, de que a gente avalia o que é certo e o que é errado pelas consequências. Se as consequências são prazerosas, é certo fazer. Se as consequências são de sofrimento, de dor, não é certo fazer. Não pode ser, aquilo não pode ser correto. Mas o Espiritismo vai nos trazer uma moral absoluta, ou seja, não importam as consequências, o que é certo e o que é errado. Sim, está além da ética de algum país. Isso, então é universal, né? São leis morais universais. Eu estava dando uma olhada aqui nessa questão do duelo que me chamou muito a atenção. Claro, e aí o Jorge posicionou bem. Esse foi um enfoque, esse destaque ganhou, porque o Livro dos Espíritos foi elaborado lá no século XIX, 1857. Muitas coisas mudaram e nós, acredito que tivemos aqui o consenso, o entendimento de que os duelos continuam acontecendo. Mas é bem interessante a forma, né, para depois até provocar, já que o nosso sentido também é aqui, né, instigar, que busquem aqui a questão 757 do Livro dos Espíritos, que trata especificamente sobre a questão do duelo. E vejam o quanto isso era importante na época de Kardec, para ele dedicar três questões, apenas e especificamente, não mais, três questões sobre o duelo, né? Cinco, né? Cinco questões sobre que se desdobra, uma se desdobra em duas, né? Sim, as respostas são várias a respeito do duelo. Naquela época
para a civilização era moralmente correto. Era moralmente correto. Porque era a questão da honra, Isso. Né? Preservava a honra. Kardec trata dessa questão na 759, olha aqui, ó. Qual é o valor daquilo que se chama o ponto de honra em matéria de duelo, ou seja, para justificar o duelo? E a espiritualidade responde: o orgulho e a vaidade, duas chagas da humanidade. O orgulho e a vaidade. Ela não responde, ela dá um puxão de orelha, né? De orelha, né? Qual é o valor que se chama ponto de honra? O valor do orgulho e da vaidade. Não tem outro valor. Como que eles não iam querer queimar os livros naquela época? Pois é. E, para mim, fantástica a abordagem final e desse trecho que ele fala do duelo, né? Que justamente ele abre a questão e ele não fecha somente no duelo de armas. Divagando com o outro ali, digladiando com o outro no campo, né? Da questão de honra mesmo. Vale a pena ler aí. Esse final aqui é para o nosso tempo, para nossa época e para todos os tempos, né? Justamente nessa questão, quando ele vem falar do orgulho e da vaidade, na sequência ele pergunta: mas não há casos em que a honra está verdadeiramente empenhada e recusar aquele duelo seria uma covardia? Não há casos nesse nível? E aí vem a espiritualidade. Isso depende do costume, dos costumes e dos usos. Cada país e cada século tem a respeito uma maneira diferente de ver. Quando os homens forem melhores e moralmente mais adiantados, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando ou se fazendo matar que se repara uma falta. Ainda que seja por uma questão de honra, não é matando ou se permitindo matar que vai se reparar aquela falta. Mas a finalização, e isso aqui é comentário de Kardec, né, é que vem trazer para o nosso tempo essa questão. Há mais grandeza e verdadeira honra em se reconhecer culpado quando se erra, ou em perdoar quando se tem razão, e em todos os casos, em não se dar importância aos insultos que não podem atingir-nos. Isso é uma verdade. Se vivermos com essa máxima final aqui, gente, dá para deixar todo o resto. Que a nossa vida vai ser teleguiada para o bem e para o crescimento. Nisso, Márcia, Chico sempre falava assim, eu acho que talvez já tenha falado aqui no programa, mas vale a pena repetir. Chico disse assim: quando alguém te apontar o dedo e disser algo que tu não é ou que tu não tem, não te irrite, não perca teu equilíbrio, porque tu não tem isso. E quando alguém te apontar o dedo por algo que tu tem realmente, também não se irrite, porque tu tem. Porque tu tem. O indivíduo falou a verdade, então, né? Então, a importância do autoconhecimento, né? De nós realmente, humildemente, nos conhecermos, né? Tem um diálogo, psicoterapêutico, em que a menina chega muito indignada, brava, porque uma colega dela chamou ela de irresponsável. E ela estava guardando aquela mágoa da colega, ela não poderia ter falado aquilo, que ela nem me conhece direito para estar falando isso. E daí, naquela conversa ali, a terapeuta olhou para ela e disse assim: pois é, mas talvez porque não tenha sentado muito bem esse teu cabelo verde. Porque eu não gostei do teu cabelo verde. E ela começou a rir, né? E ela disse: por que você tá rindo? Assim, porque eu não tenho cabelo verde. Mas tu não tá brava comigo porque eu não gostei do teu cabelo verde? Não. Mas por quê? Porque eu não tenho cabelo verde. Tá, mas e por que tu te irritou então? Por ela ter te chamado de incompetente? Né? O que bateu lá dentro? Boa! Se tu não é. Então alguma coisa mexeu aí. Que tocou? Que ponto ela acessou e tu não reconhece em ti ainda, né? Claro, mexeu em alguma coisa ali. Não conseguiu administrar bem essa informação. É verdade. E aí? E aí, às vezes é porque isso eu não posso provar que eu não tenho. Tá, mas então o teu objetivo é provar para os outros? Sim, a necessidade de ser aceita também, né? Pelo outro. Tudo no fundo passa pelo nosso conteúdo interior, pela essência do que nós somos,
E muitas vezes é porque nós não queremos enxergar as nossas falhas. A nossa falha. Mais fácil olhar para fora do que para dentro. Por isso é importante esse trecho inicial. A mais grandeza e verdadeira honra é se reconhecer culpado quando se erra. Porque é um reconhecimento de si. Né? É esse realmente sair de si, se olhar e se perceber. E ali começa um processo de crescimento. Vai passar pela necessidade de aceitação, de lidar com aquela problemática ali que a gente reconhece, né? E é que se estabelece a possibilidade realmente de uma mudança de comportamento. Uma transformação. Porque enquanto eu simplesmente dizer que eu não tenho aquilo e encobrir isso para mim mesma, eu não consigo trabalhar o contexto, né? Vejam que a gente fala sobre qualquer tema, independente da sua dimensão, da sua grandiosidade, e ele volta para questões que fazem parte também, né, dos ensinamentos da doutrina espírita. Entre eles, a reforma íntima, porque é que nos leva à nossa viagem interior, a mergulharmos no nosso interior e nos confrontarmos com as nossas virtudes, mas também com as nossas fraquezas. Sim. E não precisamos, né, detestar o homem velho, né, porque ele nos trouxe até aqui. Sem dúvida. Nós precisamos acolhê-lo, né, e procurar essa transformação dentro da prática do dia a dia. Né? E nós temos uma ideia, a humanidade traz uma ideia também muito equivocada da questão de se destruir o mal, mas o mal segundo a nossa ótica. Então, se eu estou destruindo o mal, é justo. Né? Então, tem uma passagem aqui que fala da pena de morte, na questão 765, que é a última, fala assim, que se deve pensar da pena de morte imposta em nome de Deus, que estaria se justificando muito. Né? É tomar o homem o lugar de Deus na destruição da justiça. Né? Os que assim procedem mostram quão longe estão de compreender Deus e que muito ainda têm que espiar. A pena de morte é um crime, quando aplicada em nome de Deus, e os que a impõem se sobrecarregam de outros tantos assassinos. Assassinatos, né? Assassinatos. Não deixa de ser um assassinato. Né? Não deixa de tu criar um débito ali contra as leis de Deus. Mas quantas vezes isso aconteceu? As bruxas... Não tinha erro nenhum matar aquelas bruxas, porque afinal elas eram do mal e elas estavam blasfemando ou fazendo alguma coisa contra Deus, então vamos lá, vamos matar que tá tudo legal. Em nome de Deus... É moral, naquela época era moral, era certo fazer isso, né? Mas como a gente traz essa ideia das leis morais como absoluta e atemporal, a gente vê que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, só Deus. Sim, o homem bomba, né? Em nome de Deus, ele entra no meio de uma multidão e se explode. Em nome de Alá. Porque ele se tem o direito de fazer isso. Quem seria mais responsável nesse caso do homem-bomba? Aquele que instigou e que utilizou essa teoria de lavagem cerebral e conduziu aquelas almas a esse equívoco? Ou aquele que cegamente aceitou, né, a proporção e o nível? E aí... Cegamente não é. Mas eu acredito que mais responsável é quem instiga. Mas todos nós temos consciência do que nós vamos fazer. Com certeza. Agora, claro, é uma cumplicidade. É uma cumplicidade, né? E é importante que até as respostas da espiritualidade trazem um olhar um pouco mais abrangente quanto a isso, não fechando a questão na punição de uma forma rigorosa e geral, da mesma maneira para todos, né? Quando eles perguntam ali sobre o assassinato até, né? Se o assassinato é um crime aos olhos de Deus, sim, é um grande crime. Importante. Só que ele vem trabalhar ali, há sempre no assassino o mesmo grau de culpabilidade. Eu fiz conexão ali com o direito, porque a gente está em contexto com isso, né? E se percebe realmente que a espiritualidade ela traz um posicionamento de Deus bastante flexível e vem nos chamar a atenção justamente quanto à intenção, que é o que determina no direito o grau de culpabilidade e até o estabelecimento da pena, né? Deus é justo e julga mais a intenção do que o fato. Então, há necessidade desse olhar realmente, o quanto da questão cultural está envolvida no contexto, né? Qual era a intenção do indivíduo de fato naquele ato, para que realmente ele consiga lidar. Porque, na verdade, no fundo, gente, isso nunca foi entre os homens especificamente. Isso é entre mim e Deus. E está muito além da lei dos homens.
Essa questão de me liberar de um processo de dor, de culpa que paralisa e ascender para novas etapas evolutivas, nas possibilidades que a reencarnação me traz, abrindo portas, abrindo caminhos, me dando uma folha em branco para recomeçar, esse processo todo se estabelece entre mim e Deus. É o meu despertar de consciência e liberação para um passo além que eu preciso me dar, né? Independente do quanto de caquinha eu fiz até agora. Deus consegue olhar para trás, para nós, por trás do farrapo humano que somos, e perceber a grandeza que temos e vamos acessar ali na frente. E possibilita os caminhos. Somos nós que nos boicotamos nesse processo, imaginando que não temos mais condições de seguir muitas vezes quando o tropeço acontece, quando a queda acontece, né? A vergonha, a revolta em muitos processos. A dificuldade, ela está em nós. Por isso esse convite tão importante da reforma interior, esse olhar diferente sobre todo o contexto que a vida nos chama a atenção, para que a gente consiga lidar com tudo isso e crescer. Porque não vai haver portas fechadas para aquele que queira recomeçar. Todo o trabalho é bem-vindo, das mãos que não se cansam de recomeçar, a espiritualidade diz. E a nossa tarefa é justamente buscar, né, se estabelecer de forma mais harmônica com essa lei maior, que ela é de amor. Ela não é de paralisação, de destruição e de empecilho à continuidade da caminhada. Márcia, muita inspiração nas tuas palavras, né? Muito boa essa colocação aí, né? Mas a questão 746 me chama a atenção para algo que realmente a gente tem que refletir. Aqui diz assim sobre o assassinato: é um crime aos olhos de Deus, porque interrompe uma vida de expiação ou omissão, e isso está mal. Quer dizer que não estava escrito que ele tinha que ser assassinado. Isso é uma reflexão importante. Houve uma atitude de um assassinato que interrompeu uma missão ou uma expiação. Então, estar aqui nesse mundo de provas e expiações faz parte de um processo de acidentes, de tragédias, né, de muitas coisas. Se nós quisermos realmente nos livrar de tudo isso, vamos evoluir e vamos para mundos melhores. Para quê? Para sair da linha de tiro. Porque quando o criminoso resolver cometer o assassinato, quem vai se conectar com o contexto? Aquele que não tem nada a ver com a lei? Aquele que é totalmente isento dessa necessidade de resgate? De alguma maneira, aquele que reencarnou, que não estava no caminho de provação dele naquele instante ali, passar de maneira escrita por aquela prova do assassinato, ainda que não estivesse definido no projeto reencarnatório, ele estava na lei de probabilidade por conta dos equívocos de outrora, que o liga a uma questão de sintonia vibratória pelo contexto que ele viveu e estabeleceu lá atrás. Então, há uma perfeita sintonia de conexão entre os processos que se estabelece. Então, não vai ser aquele que não tenha algo a resgatar que vai se conectar ao processo. Quando uma bala, um tiro perdido se estabelece no caminho, ele encontra o alvo. A pessoa que estava ali, na linha de tiro, ela não estava perdida no contexto. Ela tem um processo de sintonia, ainda que não estivesse escrito, e não estava, porque ninguém reencarna com o projeto estabelecido de passar por determinado contexto de dor nesse nível, por um assassinato, né, por uma maldade que se estabelece pela ação de um homem. Ele pode estar na probabilidade de se relacionar com tragédias coletivas de forma natural, que já a lei de sintonia o ligue e o processe, mas não necessariamente a questão do assassinato, do equívoco pelas mãos de alguém. Que ninguém nasce para cometer um assassinato ou para cometer um suicídio. Exatamente. Né? São as circunstâncias, né, que podem levá-lo. Né? E aí envolve um programa que nós poderíamos falar muito sobre isso. Né? Não falamos aqui da questão da crueldade, não deu tempo. Não deu tempo. Já chegamos ao final do nosso espaço de hoje, e tem muitas questões para serem tratadas, porque quando a gente fala em lei de destruição, vem à mente as grandes catástrofes. Mas e a destruição no nosso dia a dia? Quando nós destruímos sonhos, ideais, renunciamos ao cumprimento, seja da nossa expiação, por não compreendermos e não suportarmos, ou quando não completamos o nosso ciclo de missão que também nos foi confiado, pela falta da compreensão. Acho que essa é a grandeza do estudo da doutrina espírita, esse alerta, esse despertar que ela nos traz todos os dias ao examinarmos questões do macro, questões grandiosas,
mas também as questões do micro, aquelas que fazem parte do meu interior, do meu comportamento, do meu compromisso. Porque esse compromisso e essa compreensão será sempre a oportunidade de eu corresponder àquilo para o qual um dia eu me programei, eu pedi para ter esta nova chance reencarnatória. Certo. E esta para mim é a grande missão necessária a todo instante para todos nós. Porque os espíritos respondem a uma questão, que eu não lembro o número agora, que essa geração talvez não compreenda o sentido de uma destruição, mas a próxima vai compreender. Né? Isso é muito importante. Né? E uma das causas, nós falamos aqui sobre a importância de nós nos conscientizarmos que nós somos imortais quando acontecem essas tragédias. A outra, que é tão importante, é o estímulo e desenvolver o espírito de solidariedade. Né? Que acontecem nas tragédias. Né? Muito bem. Algo mais? Jorge, Márcia, Diógenes. É importante nos teleguiarmos ao bem, né? Sempre. O nosso íntimo, a nossa consciência tem o roteiro seguro da lei de amor. Se a gente buscar ouvi-la, a gente vai saber o que fazer, sem excessos, com equilíbrio, né? Trazendo para a nossa vida diária realmente aquilo que precisa ser trazido para que a gente possa crescer, assim como Deus fez com a natureza, né? As borboletas monarca, me lembrei agora, que elas viajam todo ano na mesma direção ao norte, fugindo do frio, milhares de quilômetros, né? 4.000 quilômetros, se não me engano, elas atravessam o oceano para se proteger. E todas elas, nenhuma se perde, não tem nenhuma borboletinha boba indo para outro caminho, não, ela sabe exatamente para onde ela tem que ir. Um instinto de preservação. Deus colocou um norte nas borboletas. Deus colocou um norte nos elefantes lá na Índia. Um GPS. Quando o tsunami ameaçou chegar na praia, todos os elefantes foram para um lugar mais elevado. Entenderam a linguagem da natureza. Alguns nativos daquela região também, entendendo aquela linguagem, foram atrás e não pereceram naquele episódio. Né? Deus coloca chips na natureza e colocou em nós também, que somos seres um pouco mais evoluídos no campo intelectual, né? Somos filhos desse ser que nos ama e certamente se a gente escutar a nossa consciência, buscar se aproximar da espiritualidade, né, vamos conseguir caminhar com segurança nesse mar bravio, nessa terra bravia, navegar por essas paragens, né? Lembrei de Pedro, que quando ele fixa o olhar ao Cristo, né, ele consegue caminhar sobre as águas. Quando ele realmente se perde nas ondas, quando ele duvida, naquela questão toda, e a água simboliza um pouco as nossas turbulências da vida terrena, né? O mar bravio, mas a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio, né, para que a gente possa seguir com segurança. E tudo que nós queremos é que você também faça a sua reflexão, você que está ainda nos acompanhando, que esteve nos acompanhando, para que possamos todos compreender que quando focalizamos esse ou qualquer outro tema, nós estamos falando de transformação, da nossa transformação e da transformação do planeta rumo a um mundo de regeneração. Nosso destino é a busca da felicidade, a busca da perfeição. Como disse a Márcia, quando tivermos dúvidas, quando não soubermos o que fazer, pensemos em praticar o bem, independente do seu tamanho. As consequências sempre virão, de acordo com a nossa semeadura. Somos sempre semeadores e queremos semear. A esperança é em todos que agora estiveram nos acompanhando e que possam buscar também as suas respostas, seja no Livro dos Espíritos ou no Livro da Vida. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, termina hoje aqui. Mas a vida continua nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.